presidente, um dia após rebater as críticas feitas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, recebeu para uma reunião o procurador-geral da República, Augusto Aras. Aras deixou o Supremo Tribunal Federal sem falar com a imprensa. Em nota, o ministro Luiz Fux declarou que as partes renovaram o compromisso da manutenção de um diálogo permanente entre o Ministério Público e o Judiciário, com o intuito de aperfeiçoar o sistema de justiça a serviço da democracia e também da República. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, declarou que uma das vertentes do autoritarismo é alegar fraude para explicar a derrota. Sobre a inclusão do Supremo Tribunal Federal de incluí-lo no inquérito das fake news, o presidente Jair Bolsonaro disse que não vai se intimidar. Afirmou que considera gravíssimo o fato de o ministro do STF, Alexandre de Moraes, chamá-lo de mentiroso. A chapa, meus amigos, minhas amigas, está ficando quente em Brasília e quem começa a esquentar é o Serrão. Pois é, tem que esquentar e esquentar muito. Porque, na verdade, quando você atenta contra qualquer regime democrático, é quando você pratica a mentira, inclusive fazendo denunciação caluniosa contra quem proclama a verdade. Vamos refletir sobre isso aí. Acho que cada um desses poderes tem que fazer uma autocrítica. Reunião do Procurador-Geral da República com o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Supremo diz que isso foi muito bom, então acredito que tenha sido sim. Então tá. Primeiro ponto é acabar com o tal inquérito do fim do mundo. Um inquérito absurdo em que o Procurador-Geral da República não se manifestou anteriormente nele para fazer as acusações aos réus. Foi o próprio Supremo quem estreou essa capacidade de ser o acusador, o julgador e o condenador prévio. Isso tem sido feito nos discursos que ministros do Supremo não deveriam fazer publicamente. Nosso Supremo deveria ser um silêncio absoluto em pronunciamento externo. O ideal é que tivéssemos um Supremo em que os ministros não tivessem nem Twitter, nem rede social para se manifestar, porque a manifestação deles tem que ser nos autos, sobre casos específicos e principalmente que digam respeito a questões constitucionais. O problema é essencial, de novo, estrutural. Nossa Constituição mal escrita, prolixa, não regulamentada corretamente, deu margem para que nós tivéssemos no Brasil esse poder supremo que cuida até de briga de vizinho, briga de galinha, decisão sobre campeonato de futebol. Então, isso é um absurdo total. São matérias que não são constitucionais. Poderiam ser resolvidas pelo judiciário regular. Então, aqui no Brasil, o Supremo virou o julga tudo e quem julga tudo se acha Deus acima de tudo e de todos. Esse modelo é que tem que mudar. E o Procurador-Geral da República, se nesse caso dessa briga recente entre Jair Bolsonaro e o Supremo agisse com muito rigor, olha, talvez ele tivesse que denunciar alguns ministros do Supremo pelo crime de denunciação caluniosa ou denunciação caluniosa eleitoral. Constantino, como é que você avaliou essa reunião entre o Aras e o Fux? Pois é, eles não quiseram dar entrevista, mas segundo a TV Globo, o Fux teria dito que cabe à PGR fiscalizar a lei e o Supremo cumprirá a Constituição. E aí a gente ri da piada, da palhaçada, né? Se isso foi dito mesmo, porque, bom, cumprirá no futuro, a gente poderia até ter esperança, não fosse a trajetória que temos até aqui, né? Esse Supremo Tribunal que nós temos hoje, Supremo Tribunal Federal, nas palavras do doutor Ives Gandra Martins, um dos grandes juristas do país, é um partido de oposição. A esquerda perdeu nas urnas, não aceitou o resultado e tenta governar pelo tapetão. Esse Supremo Tribunal Federal que temos virou o Poder Legislativo e o Poder Executivo juntos. É uma aberração. São os primeiros a rasgar a Constituição de forma constante. Esse inquérito do fim do mundo, já mencionado, é um maior absurdo, mas começou lá atrás, preservando poderes políticos para Dilma, que tinha acabado de sofrer impeachment, e desde então não pararam mais. Então, é um escárnio esse espírito de corpo, esse corporativismo, com essa pose e essa fala em defesa das instituições, que a mídia compra a valor de face, porque a imprensa é outro partido de oposição, nunca engoliram o resultado das urnas e querem derrubar Bolsonaro, seja por aspectos ideológicos ou por abstinência de verbas
de governo, né? Então, nós estamos vendo um grande ataque coordenado às instituições e à Constituição, vindo daqueles que, teoricamente, se dizem seus defensores, o grande guardião da Constituição. Isso é uma piada. Veja, Paulo, independentemente do que alguém pensa sobre o governo Bolsonaro, ou sobre as falas e a postura do presidente, que merecem críticas, né? Se enxerga virtudes, mais virtudes do que defeitos ou vice-versa, isso não deveria importar. Hoje em dia, qualquer pessoa minimamente preocupada em resguardar as instituições republicanas do Brasil deveriam estar do lado da presidência da República contra os verdadeiros golpistas. E os golpistas estão rasgando as instituições com esse papo furado que só acredita mesmo quem quer, quem tem muito desejo de acreditar nessa narrativa porque odeia o Bolsonaro, né? Está muito claro quem vem ignorando as regras do jogo, as 4 linhas da Constituição, como diz o próprio presidente. Veja que nós temos ali ministros que chamam o governo de desgoverno. Alguns outros compararam com o nazismo. Isso é postura de Corte Suprema, constitucional? Isso é uma palhaçada. São ativistas, são militantes colocados lá por uma quadrilha e cujo capo da quadrilha, cujo chefe da quadrilha foi solto graças a uma reinterpretação da própria Constituição por eles e depois tornado elegível aí numa bizarrice mesmo, sem explicação. Enquanto isso, seguindo bolsonaristas, deputado preso, ignorando uma imunidade material parlamentar, e até o presidente agora incluído nesse inquérito de fim do mundo, chamado assim por um ministro supremo, não é por mim não. Então, olha só, está tudo muito às claras no Brasil. Eu gosto de colocar os pingos nos is, né? Então está tudo muito às claras e quem nega o golpe em curso é cúmplice do golpe. Muito bem, olha, minha querida Bruna Torlai, Bolsonaro acabou, inclusive, de xingar a mãe do Barroso e repetiu os ataques que havia feito e disse ainda que parte do Supremo Tribunal Federal quer a volta da corrupção. Seu comentário. Bom, aproveitando que o Constantino falou em golpismo e o Serrão falou em autocrítica, eu acho que ninguém mais do que esse senhor destratado aí pelo presidente deveria fazer um exercício de autocrítica no Brasil, né? Claro que a gente sabe que não é adequado um presidente da República se referir assim ao ministro do Supremo, mesmo porque há tantos argumentos para jogar na cara do senhor Luiz Roberto Barroso o quanto ele está errado à frente do TSE, há tantos argumentos que chega a ser um luxo, chega a ser desnecessário colocar a mãe dele na história, tá? Qual é o maior problema? O ministro Barroso não tem noção nenhuma técnica para afirmar o que ele afirma. Ele está completamente errado em suas afirmações. E, mesmo estando completamente errado em suas afirmações, ele se nega a ouvir quem sabe mais do que ele. E isso é um erro crucial para um juiz. Porque como é que um juiz, e ainda mais um juiz que se diz amigo da razão, amigo da ciência, um homem iluminado, como é que ele vai decidir corretamente se ele não ouve sobre a técnica aqueles que dominam a técnica? Então eu não estou entendendo por que é que o ministro Barroso não está convidando ao TSE, não está mostrando para a sociedade os relatórios das equipes que têm, ano após ano, desde a criação das urnas eletrônicas, mostrado as falhas do sistema e mostrado que é preciso, sim, criar um sistema de auditoria. Eu não entendo por que ele está ocultando da sociedade e ainda fala de autoritarismo. Não há nenhum autoritarismo maior do que você omitir aquilo que as pessoas mais sábias do que você já compartilharam com a sociedade. Quando você diz que isso não foi falado, você é autoritário. Então, a pessoa mais autoritária no Brasil hoje, eu não tenho dúvidas, é o ministro Barroso. Serrão, você quer complementar? Só porque eu recebi aqui dos internautas do Renan algumas perguntas a serem feitas ao presidente Bolsonaro, ao presidente Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, ao presidente da Câmara e do Senado e ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Quem realmente pratica ataques, ofensas e inverdades? Quem de fato faz agressões vazias e ameaças covardes? Quem usa o poder da força para influenciar outros poderes? Quem tenta deslegitimar as instituições? Quem persegue quem? Quem manda no Brasil? O presidente, o Congresso ou os deuses do Supremo? Quem puder, responda.